Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Então, meus queridos, vamos terminar o capítulo da consciência, agora falando da formação da consciência, na página 151. Espero que aqueles pequenos vídeos, também a aula, tenha ajudado vocês a refletir, a memorizar algumas coisas que são muito importantes. Formação da consciência. Da grandeza da consciência, bem como do seu papel decisivo no juízo moral, estamos na página 151, deriva a importância e também a obrigação que tem todo homem de formar de modo adequado a própria consciência. Como ensina a encíclica Veritatis Splendor, Jesus alude aos perigos da deformação da consciência quando admoesta. A lâmpada do corpo é o olho. Se o olho estiver são, todo o teu corpo andará iluminado. Se, porém, o teu olho for mau, todo o teu corpo andará em trevas. Portanto, se a luz que há em ti são trevas, quão grande serão essas trevas? Página 152. Convém ter presente um primeiro dado. O indivíduo nasce sem os conceitos de bem e de mal morais, embora já no princípio não os receba de fora, mas a razão capta o bom e o mal, e posteriormente elabora-os com maior rigor à luz da lei natural e, sobretudo, mediante a lei do espírito e da reflexão cristã. Nasce sem os conceitos, mas aqui diz, embora já no princípio não os receba de fora, mas está aqui, e ele pode refletir. Segundo parágrafo, pode-se fazer um paralelismo bastante similar entre a razão teórica ou a inteligência em relação à verdade e ao erro, e a razão prática ou consciência relativamente ao bem e ao mal. De fato, assim como o homem nasce sem ideias, não há ideias inatas, e adquire-as ao longo da vida de modo semelhante, se pode afirmar este processo da consciência em relação às categorias de bem e de mal. Mas, do mesmo modo que a criança não tem idade inatas, mas possui uma grande capacidade para as adquirir mediante a razão, de modo paralelo, a consciência possui também uma luz inextinguível que a capacita para detectar os conceitos morais. A comparação
pode ser levada ainda mais longe. A razão da criança recebe os seus conhecimentos de fontes diversas. Concretamente, sem sermos exaustivos, os meios mais imediatos são os seguintes: ou lhes são transmitidos por outras pessoas, pais e professores sobretudo, ou os adquire por experiência pessoal. Sabe que o fogo queima porque tem experiências tristes, ou também por reflexão posterior, deduzindo umas verdades das outras. Dá-se, sobretudo, no homem intelectual. Página 153. Pois bem, de modo parecido, a criança, pressuposta essa lei de Deus que colocou no centro do seu coração, enriquece os seus critérios éticos, ou porque eles são ensinados pelos pais e pelos professores, ou porque o bem e o mal encontram eco no seu próprio interior, ou por reflexão sobre as exigências da lei natural, e, sobretudo, mediante a ação do Espírito Santo, que a ajuda a descobrir a lei interna comunicada pelo batismo. Todo homem, mas especialmente o cristão, tem a obrigação de formar a própria consciência. O Catecismo da Igreja Católica a isso insta nos seguintes termos. Então, o Catecismo no número 1783. A consciência deve ser formada e o juízo moral esclarecido. Uma consciência bem formada é reta e verídica. Formula o seu juízo segundo a razão, em conformidade com o bem verdadeiro, querido pela sabedoria do Criador. A formação da consciência é indispensável aos seres humanos submetidos a influências negativas e tentados pelo pecado a preferir o seu juízo próprio e a recusar os ensinamentos autorizados. Sempre aquilo das consequências do pecado original. Ó, feliz culpa que mereceu tão grande Redentor, diz Agostinho, mas também é verdade, conclui-se, percebe-se que nós não podemos deixar de vigiar ao formar a nossa consciência também. Tudo na vida deve ser. Qual é o princípio da liberdade? É a eterna vigilância, que significa estar atento a trabalhar interiormente para podermos nunca esquecer os critérios essenciais da nossa vida. Para falar de valores, temos que falar de essência. E a essência, quando se diz da moral, está na própria lei de Deus, que revela o que é o bem e o mal de modo concreto. E não dá para fugir disso, senão a gente cai no pecado. Agora, sem escrúpulo, como nós temos estudado, visto, ou melhor, nas aulas do Padre Leonardo da internet, e sobretudo naquilo que nós estamos falando no decorrer deste ano na moral fundamental. A consciência delicada é aquela que é serena porque se adequa ao Evangelho e por isso mesmo é serena, está em paz, porque a consciência não lhe reprova, mas ao mesmo tempo é verdade que se cai, ele pode receber de novo a graça batismal, não que se faça de novo um batismo, mas a graça santificante, a filiação divina se renova em nós, me parece um termo muito lindo, se renova. A graça de Cristo nos transforma de novo, nos leva a sermos novas criaturas, a recuperar a graça batismal. Acho que essa é a palavra melhor. Meios para formar uma consciência reta. Vamos lá. Para formar uma consciência reta, existem meios específicos que têm certo parentesco, lá na página 153. Final. Para formar uma consciência reta,
existem meios específicos que têm também certo parentesco com os que se usam para educar a inteligência. O Catecismo 1783, temos lido o 1783 e o 1785, e aqui o autor resume em vários pontos, perdão. São 5, 6. 1, 2, 3, 4. 5, 6. Estes são os meios para formar a consciência. São os meios de formar a inteligência, a capacidade de leggere, ler por dentro, ler o que está dentro, descobrir o sentido. Ponto A. A aceitação do ensinamento moral. A criança deve ser dócil aos ensinamentos acerca da conduta que os pais e os professores lhes transmitem sobre o que se deve fazer e o que se deve evitar. No caso do adulto, este deve estar atento aos ensinamentos morais que o magistério da Igreja lhe aponta. Por exemplo, essa encíclica que o autor tanto cita, que é a Veritatis Splendens, o Catecismo da Igreja Católica, etc, etc, etc. Então, aceitação do ensinamento moral. Assim como a criança acredita nos seus pais, mestres, catequistas, a delicada missão dos catequistas, também os adultos devem estar atentos ao ensinamento da Igreja através do seu magistério, do Papa e dos bispos em comunhão com o Papa. B. O conhecimento da vida cristã. A consciência reta conduz a configurar os próprios critérios morais com o patrimônio e o estilo da vida moral cristã, transmitidos através do ensinamento bíblico, da tradição e do magistério. Essa aceitação na fé dos ensinamentos da Igreja me leva a estudar, a conhecer, a me aprofundar. Ponto C. A reflexão. A este respeito, convém destacar a importância que tem ouvir a voz da própria consciência. E diz o Catecismo 1779. Importa que cada um esteja suficientemente presente a si mesmo para ouvir e seguir a voz da sua consciência. Esta exigência de interioridade é tanto mais necessária quanto a vida nos leva muitas vezes a subtrair-nos a qualquer reflexão, exame ou introspecção. Isso é importantíssimo. Eu gosto dessa frase. Importa que esteja suficientemente presente a si mesmo. O que é presente? Eu não posso viver fora de mim. O ativismo, a rotina massacrante, esse querer fazer, sem oração, sem introspecção, sem exame de consciência, nos leva a viver fora e não dentro. E vamos continuar sobre isso. D, para isso, a reflexão nos leva ao exame pessoal. Lá, o último ponto D, na página 154. O exame pessoal, como meio para essa interiorização, ocupa um lugar destacado a prática ascética do exame de consciência. De fato, assim como a avaliação intelectual submeter-se-á a exame, as provas, as avaliações, é um critério que garante a objetividade do saber racional. De modo paralelo, o exame de consciência ajuda a adquirir critérios firmes e estáveis sobre a moralidade da própria consciência. Ou seja, critérios são medidas para chegar à verdade. E eu não posso chegar à verdade, conhecê-la e praticá-la, se eu não tenho critérios, medidas, instrumentos. E o exame da consciência é simples, mas é difícil para nós. Mas nós temos que refletir sobre isso, porque vivemos também num mundo sem reflexão. Eu contemplo a minha vida, o que fiz, por exemplo, naquele dia, à luz do Evangelho.
que ilumina a plenitude da revelação é Cristo. Ilumina os 10 mandamentos. E eu consigo, por exemplo, ver que o que eu fiz estava bem ou não estava bem. Isso nos leva a termos esse equilíbrio. Não podemos, que o autor, o Padre Leonardo, fala nesses videozinhos que eu pedi que vocês vissem, que é a questão da humildade. A humildade é que eu sou pecador, Deus é a graça, e eu preciso formar a minha consciência para entender esse mistério. E que é possível recuperar a graça, caso a tenha perdido. E como? Ponto é o sacramento da penitência. Dentro da prática do exame de consciência, ocupa um lugar decisivo a confissão sacramental, precedida por esse outro exame mais profundo e geral, que abarca o conjunto da vida. Também aqui, a comparação com o campo intelectual proporciona alguma luz. Não são os exames parciais, as sucessivas avaliações, mas os exames finais que ajudam a ter um conhecimento mais amplo e assimilado de toda a disciplina. Pois bem, a consciência, que costuma examinar-se com frequência para dar conta do seu estado moral na confissão, utiliza um meio incalculável para adquirir critérios sólidos e retos da moralidade. Isso aqui é como a preparatória do exame final para o grande exame final, que é o juízo particular, na hora da nossa morte. E caso o Senhor venha antes da nossa morte, no juízo final. A direção espiritual. Ponto F. Finalmente, a consciência adquire critérios mais seguros quando consegue objetivá-los na conversa com outra pessoa, que ajuda a ultrapassar os subjetivismos ou os caprichos a que estão inclinados o homem e a mulher. Lembra, não? A nossa sociedade é a sociedade do acho. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu penso mais ou menos assim, eu penso aquilo outro. Não. Aqui é um meio, a conversa, até as pessoas se curam pela fala. Escutar uma pessoa, princípio terapêutico, ela fala, e ela vai elaborando para sair do seu subjetivismo também, para entender da realidade da sua vida, dos seus atos, com a graça de Deus, claro. E assim, como a consulta a um professor estimula a aquisição de conhecimentos mais amplos e mais claros do saber, de modo semelhante, o relacionamento com um diretor espiritual é uma grande ajuda para se alcançar uma alta cota de retidão moral. Claro que você tem que procurar um diretor espiritual que seja sábio e santo. Se ele não for santo, pelo menos sábio, e que não seja mentiroso, que também seja uma pessoa que como dizer, que não mente para si mesmo, que se forma, que procura ser dirigido, que não confia só nos seus raciocínios, que não é em si mesmado. Me disse uma vez um padre franciscano, da mesma província de Padre Pio, penso que seja verdade, que um dia o Padre Pio, uma pessoa disse que não morava ali próximo de outro país, perguntou ao Padre Pio: eu preciso de um padre espiritual, como encontrá-lo? Ele riu e falou assim: é difícil encontrá-lo, mas quando se encontra é uma bênção. Pensa que, lendo o diário de Madre Faustina Kowalska, a gente vê que Jesus lhe indicou quem seria o seu padre espiritual. Acho que é um bem-aventurado, o Padre Miguel Sopóquico, e que ele ajudou muitíssimo na sua vida, que ele levou a sair do escrúpulo da tentação do demônio, porque o escrúpulo também nasce muitas vezes da tentação do demônio, que segundo fontes ela queimou
o primeiro rascunho do Diário da Divina Misericórdia que ele havia mandado em direção espiritual ela escrever, e depois ela reescreveu, porque tinha tudo no coração e na mente. Mas sempre é isso, nós não podemos esquecer que nós não somos a medida da verdade, é Deus, e que Deus fala também através de uma sábia, de um sábio, e que nos ajuda a vermos que a comunhão dos santos não é só a comunhão do céu ou os santos que intercedem por nós, também é sobre isso, mas que entre nós deve haver comunhão de santos, um ajuda ao outro a ir ao céu. Eu espero que esses temas caiam como uma luva nos vossos corações e nas vossas mentes, tá bom? Bom, página 156. Diz assim: finalmente, para alcançar uma consciência reta, é conveniente exercitar-se em atitudes virtuosas. Não basta o conhecimento, é preciso ter uma espécie de connaturalidade com o bem que se leva a cabo no exercício das virtudes cardeais e teologais. A este respeito, a encíclica Veritatis Splendor ensina. Nas palavras de Jesus, encontramos também um apelo para formar a consciência, tornando-a objeto de contínua conversão à verdade e ao bem. Análoga é a exortação do apóstolo a não nos conformarmos com a mentalidade deste mundo, mas a transformar-nos pela renovação da própria mente. Na verdade, o coração convertido ao Senhor e ao amor do bem é a fonte dos juízos verdadeiros de consciência. Então, a conversão aqui tem um caráter muito específico, criteriar. Conversão ao quê? Ao bem e à verdade. E aí nós encontramos Deus. Deus não é uma ideia, Deus é uma pessoa, e é o nosso Criador, é o nosso Redentor, é o nosso Santificador, Pai, Filho e Espírito Santo. Então isso, formar-nos ao bem, numa vida virtuosa, segundo as virtudes cardeais e teologais. Aqui é um ponto a meditar, e essa aula vai ser breve, mas terá um longo guia de estudo, que será matéria de entregar, para que vocês possam acentuar bem essas coisas. Será ping-pong, perguntinhas básicas, mas de 2, 3 linhas, mas para sintetizar. Deformação e degradação da consciência pessoal. Como todas as grandes realidades humanas, também a consciência moral é capaz de sofrer profundas deformações e até corrupções. As causas são múltiplas. É verdade que todas elas têm origem na má formação inicial, mas até a consciência reta, que julga segundo a verdade, por isso é verídica, a verdade vem-nos da lei de Deus, o desígnio de amor de Deus. Mas até a consciência reta, com o tempo, degradar-se-á por diversas causas. As mais frequentes são mencionadas pelo Catecismo da Igreja Católica. 1792, vamos lá. Vamos ler juntos esse tema. 1792, sobre o tema, diz o Catecismo: a ignorância a respeito de Cristo e do seu Evangelho, os maus exemplos dados por outros, a escravidão das paixões, a pretensão de uma mal entendida autonomia de consciência, a rejeição da autoridade da Igreja e do seu ensino, a falta de conversão e de caridade podem estar na origem dos desvios do juízo da condução moral. Olha, a ignorância a respeito de Cristo, a ignorância invencível não é pecado, mas a ignorância vencível sim. Aquele que poderia formar-se e não formou-se tem responsabilidade grave. Os maus exemplos dados por outros, infelizmente, na Igreja Católica,
leigos e padres e bispos às vezes dão maus exemplos. A escravidão das paixões, por exemplo, uma pessoa que se venceu ao vício, e aí nós temos toda a análise, se tem culpabilidade, se é atenuante, se é agravante. A rejeição da autoridade da igreja, essa pretensão de uma autonomia da consciência. A minha consciência me diz isso, mas em relação a que ela diz isso? A rejeição da autoridade da igreja e do seu ensino. E aqui, já falamos disso lá nos meios da formação, mas aqui a falta da conversão e de caridade. Muitas vezes as pessoas não percebem quanto bem faz uma esmola, praticar uma obra de caridade até dada como penitência pelo confessor, que muitas vezes nós padres também, falo por mim sobretudo, a gente não vê qual é a penitência medicinal que mais precisa aquele ser que está ali, aquela pessoa humana. Mas a caridade aquece os corações e a caridade ajuda também na formação da consciência. Podem estar na origem dos desvios do juízo da conduta moral. Depois continua o catecismo. Vamos lá. Os fiéis esses riscos de deformação da consciência, com a consequente deteriorização e degradação da conduta pessoal, exigem de cada homem e mulher, especialmente do cristão, cuidado com a conduta individual. Igualmente reclamam que se preste atenção devida aos meios de formação da própria consciência ao longo de toda a vida. Na prática, para que a consciência não se vá degradando progressivamente, um meio adequado é conhecer e ser fiel à doutrina que o magistério da Igreja propõe continuamente. Antes de ler o que diz a Veritatis Splendor, a formação é por toda a vida. Não é só permanente, é incessante. Por isso temos que sempre voltar às fontes da nossa formação. Diz a encíclica Veritatis Splendor, 157, última página. Os fiéis, por sua vez, para formarem sua própria consciência, devem atender diligentemente, de modo pronto, alegre, eu digo, a doutrina sagrada e certa da Igreja. A Igreja coloca-se sempre e só ao serviço da consciência, ajudando a não deixar levar cá e lá por qualquer sopro de doutrina, ao sabor da maldade dos homens, a não se desviar da verdade sobre o bem do homem, mas especialmente nas questões mais difíceis, e alcançar com segurança a verdade e a permanecer nela. Veritatis Splendor 64. Então, depois dessa citação, diz o autor: se, como dizíamos, na consciência se reflete a dignidade da pessoa, não há nada que reclame mais cuidado e atenção da sua parte do que a própria consciência, de forma a atuar sempre de acordo com o postulado da vida moral. É verdade que em determinadas circunstâncias a pessoa se encontra em situações difíceis que convidam ao heroísmo, mas essas circunstâncias custosas vencem-se quando se foi fiel nas decisões normais da vida. Às vezes, também, não é fácil decidir nessas situações mais normais, pois nem sempre é possível discernir o que se deve fazer. Nessas circunstâncias, convém consultar e rezar, e em todo caso deve-se fazer uso da virtude da prudência. Existem, além disso, uns princípios genéricos que indicam o caminho por que se deve guiar a decisão da consciência. Quais são os princípios aqui? O Catecismo da Igreja assinala os seguintes: algumas regras aplicam-se a todos os casos. Nunca é permitido fazer o mal para que daí resulte um bem. Nunca. Os fins não justificam os meios, jamais. A regra de ouro:
Tudo quando quiseres que os homens vos façam, fazei-o de igual modo vós também. Claro, princípio. Se você não quer ser maltratado, não maltrate. Se você quer ser cuidado, cuide. Sempre Jesus levou o positivo. Se você quer ser amado, ame. A caridade passa sempre pelo respeito do próximo e da sua consciência. Ao pecardes assim contra os irmãos, ao ferir-lhes a consciência, é contra Cristo que pecais. 1 Coríntios 11:12. O que é bom é não fazer nada em que teu irmão possa tropeçar, cair ou fraquejar, ser escândalo, né? Com esses critérios, uma consciência retamente formada pode desenvolver-se com a vontade na vida diária e elevar a pessoa à altura que está destinada pela dignidade que possui pela vocação divina. Por seu lado, continua na página 59, a consciência reta é o melhor antídoto contra as deformações morais, tais como a consciência laxa, escrupulosa e perplexa. A consciência laxa estima sem razão suficiente o que os atos maus não são pecado ou não são graves. A consciência escrupulosa considera ou teme por motivos débeis que um ato é pecado. E a perplexa não se decide a atuar por medo do pecado. Tanto se realiza o ato ou se omite. Essa é a perplexa. Não se decide a atuar por medo do pecado, tanto se realiza o ato como se omite. É perplexa. Isso aqui está tudo analisado, terminamos esse tema e agora vamos fazer um exercício, né? Vou pôr aqui umas perguntinhas para você responder assim muito rapidamente, só para sintetizar, que mesmo porque vocês viram aqueles vídeos e nós estamos assim fechando a consciência. Eu fiz fazer em 3 partes para meditar, aprofundar. Como nós estudaremos muito aprofundadamente o tema da lei moral, sempre sabendo que a graça de Deus não só é tudo, mas ela supre as nossas faltas, ela supre aquilo que não podemos e nos leva sempre a viver no amor. Basta deixarmos o Senhor agir. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, paz e bem.